O ministro Gilmar Mendes, do STF, mandou a Polícia Federal investigar uma suposta espionagem irregular contra um secretário do Recife. O ministro aponta possível uso eleitoral da Polícia Civil de Pernambuco. Quem vai trazer toda essa apuração para a gente é o César Feitosa, lá de Brasília, nosso analista de política. César, que rolo que é esse aí? Tem a ver com aquela briga entre o prefeito do Recife e a governadora de Pernambuco, é isso? É isso, Lúcio. É uma suspeita sobre essa briga. Assim. O caso acabou dando mais pano para manga para essa disputa entre Raquel Lira, governadora de Pernambuco, e o prefeito de Recife, João Campos. Mas qual que é a história? A gente até deu durante essa semana a primeira parte dela, né? É de que um secretário da Prefeitura de Recife, o secretário Gustavo Monteiro, da Articulação Política e Social, ele foi monitorado de agosto até, deixa eu ver aqui certinho, de agosto até outubro de 2025, pela Polícia Civil do Estado de Pernambuco. A Polícia Civil diz que ela recebeu uma denúncia anônima de suposto pagamento de propina para servidores públicos e que, diante dessa denúncia anônima, abriu uma investigação preliminar. Não é uma daquelas investigações já com autorização da Justiça, com mandados de busca e apreensão, etc., de quebra de sigilo. Não é isso, é uma apuração preliminar para ver se há elementos suficientes para se instaurar um inquérito. E durante esse tempo, durante esses meses, a Polícia Civil, ela colocou, por meio de seus agentes, por exemplo, rastreadores no carro desse secretário, fez algumas ações de espionagem que, por parte da Prefeitura do Recife, é considerada ilegal. Portanto, essa arapongagem, como está sendo chamada lá em Pernambuco. E João Campos disse publicamente que vê fins eleitorais nisso, porque esse secretário, Monteiro, é um dos, responsável pela articulação política da Prefeitura, é um dos braços muito importantes dentro dessa estrutura da Prefeitura para lançar essa pré-candidatura de João Campos ao governo do Estado, inclusive, muito possivelmente, disputando contra a Raquel Lira, a atual governadora. Então, essa espionagem foi feita, a própria Polícia Civil diz que realmente fez uma investigação preliminar contra esse secretário, um de seus irmãos e outras pessoas ligadas à Prefeitura de Recife, mas nega que haja qualquer irregularidade. Diz que era uma apuração preliminar, que não foi encontrada nenhuma evidência diante dessa denúncia anônima que foi feita à Polícia Civil de Pernambuco e que decidiu, portanto, arquivar essa investigação preliminar, não se tornou um inquérito. O que aconteceu nesses últimos dias foi que as supostas vítimas dessa arapongagem foram até o Supremo Tribunal Federal solicitar providências da Justiça, pedindo que fosse feita realmente uma investigação sobre esse caso e fosse determinado efetivamente o fim desse inquérito policial lá em Pernambuco, por causa desse possível uso eleitoral, uso político da Polícia Civil para investigar opositores políticos. E agora, portanto, sai essa decisão do ministro Gilmar Mendes, uma decisão que está em segredo de justiça, mas que nós tivemos acesso. E nessa decisão do ministro Gilmar Mendes, ele diz o seguinte, abre aspas, a gravidade das informações veiculadas, a aparente sistematicidade das condutas noticiadas, a vinculação dos alvos com o núcleo político do principal adversário da atual governadora do estado de Pernambuco e a natureza profunda, invasiva dos métodos utilizados, conferem densidade à alegada violação ao dever de neutralidade estatal. E depois ele diz, portanto, que a Polícia Federal deve investigar esse caso, vendo se há possível infração penal, ou seja, um possível crime realizado contra essas autoridades, e para ver se essa investigação alcança também interesses eleitorais nessa atuação da Polícia Civil, portanto, abrindo os campos ali para que essa investigação possa ter desdobramentos na Justiça Comum e na Justiça Eleitoral. A gente ouviu hoje, agora há pouco, inclusive, o advogado Rafael Carneiro, que representa o PSB
e também representa algumas das vítimas dessa suposta espionagem ilegal. E ele mandou um vídeo para a gente, falando um pouco sobre essa decisão do ministro Gilmar Mendes. Vamos ouvir um trecho. Nas palavras do ministro Gilmar Mendes, banalizou-se o uso do aparato investigativo e se confundiu investigação com intimidação. Houve um cerco político e uma atuação clandestina com fins eleitorais. Por essas razões, o Supremo oficiou a Polícia Federal para investigar possível prática de crimes federais e eleitorais, além de determinar que o Conselho Nacional do Ministério Público tome as providências disciplinares cabíveis contra os membros do MP estadual. A participação da Polícia Federal é fundamental para apurar e descobrir a real motivação dos atos abusivos e quem determinou que eles ocorressem.